Funções, equações e inequações. A gente vai ver um resumo de funções, equações e inequações, tá? Essas são as disciplinas que a gente vai ver de funções, ó. A gente vai ver funções do primeiro grau, segundo grau, polinomiais, exponenciais, funções trigonométricas, funções logarítmicas, funções para raciocínio lógico, equação da circunferência, equações proporcionais, inequações e radiciação e potenciação. Tá? Então, o conceito básico de função toda vez que temos dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto um único elemento do segundo, ocorre uma função. Então, ó, a gente chama isso aqui de domínio e isso de imagem. Então, para um único valor de x, existe um valor de y, tá bom? Isso é uma função. A gente vai ver função, ó, vamos ver um exemplo aqui, ó, de função do primeiro grau. Olha lá, função do primeiro grau é tipo assim, y igual a vezes x mais b. Tá? O gráfico é uma reta, no caso aqui uma reta decrescente, a é negativo, tá? A gente vai ver isso com maiores detalhes, tá? Ó, vamos ver um exemplo de funções no cotidiano. O preço de gasolina em um posto é R$ 2,50, tá? Ó. Então, se eu abastecer 1 litro, R$ 2,50. 2 litros, R$ 5,00. 3 litros, R$ 7,50. E assim por diante, tá? Então, a gente pode escrever uma expressão matemática que, vamos supor, a gente tem 40 litros. A gente acha o valor a pagar. Então, ó, vamos chamar aqui, ó, o preço a pagar de y. E x, o número de litros. Então, ó, qual que é a formulinha, a lei de formação dessa função? Ó, é f de x, que é igual a y, é igual a 2,50 vezes x. Então, f de x é o valor a ser pago. E x é a quantidade de litros. Então, se eu pegar aqui para 10 litros, e eu colocar no lugar aqui do x, ó, então vai ficar 2,50 vezes 10, R$ 25. Ó, eu calculo para qualquer quantidade de litros, eu calculo o valor a ser pago. Isso que é a lei de formação da função. Tá? A gente vai usar funções do primeiro grau, segundo grau e logaritmo. São bastante úteis no cotidiano. Tá? Além das disciplinas de física que a gente usa muito, esses conhecimentos serão aplicados também no lado profissional, quando vocês se formarem, tá? Você pode usar nas áreas de ciências biológicas, a função do segundo grau, para estudar fotossíntese, pode usar na engenharia, na contabilidade, né, tá? Na administração, ó, é um requisito básico para calcular a receita e o lucro de uma empresa. Então, você usa muito na contabilidade e na administração, tá? Qual que é a diferença de funções e equações? Vamos ver um exemplo aqui, ó, de funções. Vamos ver primeiro um exemplo de equação. Ó, a gente tem a soma dos 5 números naturais consecutivos é igual a 60. Quais são esses números? Então, ó, como que a gente faz uma expressão matemática para calcular esses 5 números naturais consecutivos? Então, a gente chama o menor número de x. Qual que vai ser o próximo? X mais 1, o outro x mais 2, x mais 3, x mais 4. E qual que é? O enunciado fala que esses números
a soma deles é igual a 60. Então a gente acha aqui, ó, uma expressãozinha matemática, né? Olha lá. E aqui é só isolar x e a gente acha. Então é um caso bastante específico que a gente acha o valor de x aqui. Isso é uma equação, tá? Olha lá. 5x, 60 menos 10, 5x igual a 50. Então a gente acha o valor de x, tá? Então achando o valor de x igual a 10, então o primeiro número é 10, o segundo é 11, o terceiro é 12, 13 e 14, tá? Que a gente chamou de x, x mais 1, x mais 2, x mais 3, x mais 4, os 5 números, tá? Isso é uma equação. Agora vamos ver uma função. Uma sapataria possui gastos mensais fixos de 230. Então, se ele não produzir nenhum trabalho, os gastos dele vai ser 230. E gasta R$20 para cada par de sapatos produzidos. Qual é uma funçãozinha para calcular os gastos dessa empresa? Olha lá. Ó, número de sapatos produzidos, vamos chamar de X. Então, os gastos da empresa vai ser 20 vezes x, que é 20, é variável, depende do par de sapatos. E o 230 é fixo. Se eu tiver x igual a zero, se eu não produzir nenhum sapato, eu vou ter um gasto na empresa de 230, tá? Então, ó, se quisermos determinar o gasto da empresa para a produção de 100 pares de sapato, a gente tem uma equação para coisar. Não é um negócio específico. Então, ó, quando essa empresa gasta para produzir 100 pares, é só colocar no lugar do X, eu acho, 2.230, tá? Perceba que a função do exemplo é capaz de determinar todos os possíveis gastos da empresa, independe da quantidade de sapatos que queira produzir, tá? Para isso, basta escolher para X um número de sapatos a serem produzidos, e os cálculos resultarão nos gastos para produzi-los. Já a equação é usada para um caso específico lá, e por isso possui resultado fixo também. Entenderam a diferença? Tá? Uma inequação. Qual que é a diferença de uma equação para uma inequação? É a desigualdade entre os membros, tá? A inequação é definida pela comparação entre os coeficientes de uma sentença matemática, diferente da equação, que são dados por igualdades, tá? Então, a equação, igualdades. E aqui é uma desigualdade, tá? Inequação. Os símbolos empregados nessa desigualdade é maior, menor, maior ou igual e menor ou igual. Tá? Isso que é uma inequação. Quer dizer, uma inequação do primeiro... A gente pode ter uma inequação do primeiro grau, do segundo grau, uma inequação logarítmica, uma equação exponencial, tá? Então, como é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau, uma equação do primeiro grau é ax mais b igual a zero. Uma inequação é ax mais b maior que zero, ou maior ou igual a zero, ou menor que zero, ou menor ou igual a zero, tá? Então, para isso, os valores de a e b devem participar do conjunto, tá? É a mesma coisa de equação, só que não existe a igualdade aqui. É maior ou menor, ou maior ou igual, ou menor ou igual, tá? Então, ó, o cálculo de uma equação precisa encontrar o conjunto com os resultados possíveis de x que torne a sentença verdadeira, tá? Então, 5x menos x é menor que menos 6 mais 18. Então ó, basicamente, isso aí é um resumo sobre funções, equações e inequações. Ó, eu quero que vocês não se preocupem, porque em cada aula a gente terá mais detalhes sobre tudo dessa matéria, sabe? Funções, equações e inequações no Enem. O importante nessa introdução é que você aprenda o que é função e saiba a diferença entre função, equação e inequação.